Veja no ICL Notícias, segunda edição. Alcolumbre chama o VAR. Presidente do Senado analisa imagens que indicam fraude na votação que quebrou sigilos de Lulinha na CPMI do INSS. Blindagem no STF? Ministro Gilmar Mendes suspende quebra de sigilo de irmãos de Dias Toffoli. Tarcísio submisso. Governador se reúne com Flávio Bolsonaro e deve coordenar campanha de 01 em São Paulo. Tortura na educação. Alunos de escola cívico-militar são obrigados a ajoelhar e fazer flexões no Distrito Federal. PMs puniram estudantes por causa da cor do uniforme. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo em todos os nossos canais nessa sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026. Finalmente ela chegou, gente, a sexta-feira. E eu já estou na minha formação de N2, a nossa mesa redonda está completíssima. Juliano Medeiros, boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela. Meu queridíssimo companheiro Chico Sá, boa tarde. Graças a Deus, para homenagear o nosso xará. Um beijo para ele. Graças a Deus. É sexta-feira, Chico Pinheiro. Beijo para você. Para você, Chico Pinheiro, que provavelmente está nos assistindo, porque ele está sempre de olho. O cara nunca vi um homem tão conectado com as notícias do ICL. Esse tá lá com bonezinho essa hora escutando a gente. É isso mesmo. Um beijo para o Chico Pinheiro, sempre junto com a gente, mesmo quando ele não está fisicamente presente aqui no programa. Agora, vamos combinar que a história de ontem está tendo muito desdobramento ainda. Hoje, a gente até trouxe aqui na abertura do programa a notícia de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está analisando as imagens da votação da CPMI do INSS, que terminou com a quebra de sigilos de Lulinha, o filho do presidente Lula. Ontem, nós mostramos imagens da sessão, os parlamentares trocaram socos, acusações depois de uma denúncia de fraude na contagem dos votos. Olha aí as imagens mais uma vez na sua tela, enquanto você nos acompanha. E a gente até deu aqui a contagem de votos ontem que motivou justamente essa questão da acusação da fraude. Aí você está vendo na sua tela, enquanto nos acompanha, essa contagem até chegar aos 14 deputados que se levantaram contra a quebra de sigilo. Ainda assim, ela acabou sendo levada adiante pelo presidente da CPMI. A expectativa da decisão do Alcolumbre é o que todo mundo quer saber, né? O que o presidente do Congresso vai decidir? Expectativa é de que essa decisão venha já na semana que vem, no começo da semana que vem. O Alcolumbre pediu acesso a essas imagens da sala de sessão, vão ver diversos ângulos ali, iniciou consultas técnicas com os técnicos do Legislativo, né, do Senado, para checar se é possível fazer uma nova votação, eventualmente, se for constatada a maioria governista pelas imagens que a gente trouxe aí na sua tela. E nos bastidores, os aliados do Alcolumbre também avaliam que ele discorda que seja o caso de levar especificamente o presidente dessa CPMI do INSS, o Carlos Viana, que é do Podemos, para o Conselho de Ética, porque ontem conversamos ao vivo com o Paulo Pimenta, deputado do PT, sobre essa possibilidade. Ele até levantou essa questão, né, Juliano? Pois é, Gabi. O que deve acontecer? Vamos lembrar que essa CPI, para quem não acompanha, né, essa CPMI, na verdade, uma CPI mista da Câmara e do Senado, nunca teve maioria bolsonarista. Em todas as votações houve uma maioria do governo com uma parte do centrão mais governista, né, porque o centrão também tem setores mais próximos do governo, outros setores mais próximos do bolsonarismo. A composição dessa CPMI, no geral,
tem sido mais favorável ao governo, Chico, do que a oposição. Sim. Por isso que chamou tanto a atenção a votação de ontem, porque numa votação tão importante, onde o filho do presidente teve o seu sigilo bancário quebrado, houve uma mudança na correlação de forças, né? Então, houve um estranhamento e depois se conferiu que não houve essa mudança de correlação de forças, que o que houve, na verdade, foi um golpe, uma manobra do presidente, né, da CPMI. Depois também veio à tona as relações que o presidente da CPMI, que quando foi eleito era centrão raiz e que agora é centrão bolsonarista. Ele foi fazendo em Minas Gerais acordos com o bolsonarismo para ser o candidato do bolsonarismo ao Senado. Então, esse presidente foi se bolsonarizando e, por isso, talvez tenha deixado rolar essa fraude e legitimado essa fraude, esse golpe, no dia de ontem. Se o Davi Alcolumbre, Gabi, Chico, quiser restaurar a normalidade, ele vai revogar essa votação, ele vai tomar uma decisão administrativa, qualquer que seja, para desfazer essa votação, mas vai ficar de bem com o Carlos Viana, com o presidente da CPMI, porque ele é centrão e o centrão é Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é de um partido centrão, é um dos líderes do centrão, não vai levar um dos seus para o Conselho de Ética do Senado Federal, o Conselho de Ética que tem lá uma representação contra o Flávio Bolsonaro, o Gabi, há 7 anos. Isso. Então não vai ser agora que ele vai caçar um deputado ou um senador ligado a ele. Então eu acho que nesse caso o mais provável é revogação da decisão. Exato. Com uma pacificação geral para que a CPMI conclua seus trabalhos. Com uma última observação. A oposição certamente vai para o Supremo com essa decisão. A pergunta que você fez muito perspicaz ontem para o Paulo Pimenta, certamente a oposição vai, não porque queira reverter a decisão, mas porque quer manter em evidência, claro, as suspeitas em torno do filho do presidente Lula. Aliás, Chico, só para lembrar que antes da CPMI, o ministro André Mendonça do Supremo já tinha autorizado a quebra de sigilo do Lulinha. Em janeiro, né? Isso, depois de pedido da Polícia Federal. Então, na verdade, essa história estar na CPMI agora não é uma coincidência e tem esse intuito realmente de incutir na cabeça das pessoas, de criar esse simbolismo de que a família do presidente Lula está ligada à corrupção. É esse o objetivo, né? Exatamente. Numa eleição que você tem, de um lado, o candidato Flávio Bolsonaro é implicado em rolo no Rio de Janeiro até o pescoço. Rachadinha, lavagem de dinheiro naquela loja de chocolate, compra de 57 imóveis, cofre junto com o Carluxo, um cofre que meio Rio de Janeiro sabia. Então, o que interessa para a oposição é manter o assunto Lulinha. Esse assunto vai ser mantido até o último voto da apuração. Então, ontem mesmo, foi uma vitória espetacular da fraude da oposição. Pouco importa se é fraude, para a oposição pouco importa. Eles sabem que foi uma fraude, mas estava lá no Jornal Nacional, estava lá na CNN, estava lá em todas as TVs, em rádios do Brasil inteiro. Eles vão manter esse assunto, da forma como for. É só o que interessa. Quebrar o sigilo ou não, isso pouco importa, até porque já foi quebrado no STF, mas não é isso que importa. É manter Lulinha na manchete e vão fazer isso o ano inteiro, com ou sem sigilo. É isso, Chico. Só para fechar aqui, a informação da defesa do filho do presidente Lula, do Lulinha, é de que ele protocolou uma petição dizendo até que a quebra de sigilo não era necessária. Então, é isso que dizem os advogados, que o cliente se coloca à disposição, tem interesse de apresentar até voluntariamente esses dados necessários para esclarecer os fatos. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, pessoal, mas eu quero trazer uma outra história aqui para a gente discutir, que é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele vai ser o coordenador da campanha presidencial do Flávio Bolsonaro no estado de São Paulo. Então, depois daquela visita ao pai, ao Jair, na Papudinha, agora está todo mundo nesse clima de paz e amor, né? Ajoelhou no milho bolsonarista. Teve até a fotinho, você viu? Ajoelhou e vai com ele. Aquele Tarcísio que, o mercado, a mídia achava que estava pelo menos 5% independente, queria para uma candidatura presidencial. Aquilo foi uma ilusão, né? Uma ilusão midiática. Está aí, está
ajoelhado com o bolsonarismo, no beijamão, vai com a rachadinha até o fim. Aliás, Juliano, tem essa história de que, na verdade, a pressão é para que o vice do Tarcísio seja do PL, né? Um integrante ali da legenda. Só que, nesse encontro, ficou definido, pelo menos até o momento, que quem vai disputar com ele junto na chapa, com ele Tarcísio como vice, é da escolha dele. Então, esse aperto de mãos, esse clima de paz e amor, por enquanto, o PL está deixando o Tarcísio escolher quem é que vai ser seu vice. Hoje, o atual vice-governador é o Felício Ramute, né? Exato. Do PSD. Felipe, então, né? Isso mesmo. Felipe. O Ramute, do PSD. E a segunda vaga ao Senado vai ser indicada pelo Bolsonaro. Quem vai decidir é o Jair. Tem que dar um desconto, né, Gabi? Porque era um evento de homenagem ao presidente do PL, ao Valdemar da Costa Neto. Aliás, um encontro assim que era, Chico Sá, um circo dos horrores, né? Que era Ricardo Nunes, depois desse carnaval patético, horrível que ele organizou aqui em São Paulo, né? Que foi salvo pelas pessoas, pela alegria das pessoas, porque ele conseguiu esculhambar com o carnaval, odeia carnaval. O Tarcísio de Freitas, né, fazendo um discurso, eu sou de direita, nós da direita defendemos bandido bom, bandido morto, defendemos a família, defendemos a livre iniciativa, esse discurso ultra-ideológico do bolsonarismo, o Flávio Valdemar, o ex-presidiário Valdemar da Costa Neto, condenado por corrupção. Então era realmente uma foto horrorosa, né? Agora, não está fácil a vida do Tarcísio de Freitas, por uma razão. O bloco do Centrão em São Paulo, que é o Kassab do PSD, o que sobrou do PSDB, o Podemos da Renata Abreu, o PP do Derrite, esse bloco todo é maior que o PL. Então, se o Tarcísio fica no Republicanos e coloca um vice do PL, ele está fazendo quase que uma chapa puro sangue, do bolsonarismo mais raiz. E esse centrão, que é conservador no estado de São Paulo, que defende as políticas do Tarcísio, mas que não é propriamente bolsonarista, ficaria fora da chapa. Isso explica o clima para lá de azedo entre Kassab e Tarcísio de Freitas nesse momento, porque o Tarcísio é o bolsonarismo e o Kassab é o velho centrão. E se essa aliança não se expressa na chapa, pode ser que o Tarcísio vá enfraquecido para a eleição, pelo menos no primeiro turno, Chico. Esse vice atual do Tarcísio, o Felipe aí, que é ex-prefeito... Felício Ramute. Felício Ramute, que é ex-prefeito de São José dos Campos. Isso. Ele já está rifado naturalmente, porque ele tem uma investigação sobre lavagem de dinheiro no paraíso fiscal em Andorra, e outra parte no Panamá. Então ele já está ferrado. No processo ele não aguentaria uma eleição, porque a qualquer momento saem novos casos envolvendo essa lavagem de dinheiro de 8 milhões. Então ele está ferrado. E é homem do Kassab, vai ter que dar vaga a alguém, mesmo a outro indicado do Kassab, se for o caso. Então é carta fora do baralho. Mas se o Tarcísio vai sem esse centrão de São Paulo, ele vai bastante enfraquecido, principalmente no interior, na prefeitada, que é mais centrão do que bolsonarismo raiz. Isso, e acho que daí vale a pena a gente entrar nessa questão eleitoral como um todo em São Paulo, né, Chico? Porque o Tarcísio, ele vai ter trabalho em São Paulo, né? O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, confirmou nos bastidores que ele vai ser candidato ao governo paulista, só para deixar bem claro aqui. E esse anúncio deve ser feito oficialmente ainda depois da reunião que o presidente Lula marcou com o ministro e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também vai participar na semana que vem. O encontro vai acontecer na terça-feira, então anota aí na sua agenda, porque a ideia já é discutir estratégia eleitoral, as definições para o Senado, para a composição dos palanques. Vem aí, Chico, vai ser fortíssima essa disputa. Vem aí Fernando Haddad na cabeça da chapa. Hoje, quando começou a pipocar o nome dele, eu vi ali a esquerda meio dividida. Vai perder mais uma vez. Não, é o melhor candidato, está meio dividida. A recepção é meio dividida. Eu acho que é o melhor candidato, é o nome mais importante. É jogo grande, tem que jogar com quem tem. Depois do Lula, é o Haddad, dentro do PT.
Tem que jogar o jogo grande. É um candidato com muito voto na região metropolitana de São Paulo. Candidato que ganhou a eleição para o Lula. Na capital. Ao ganhar na capital, ao não deixar o bolsonarismo fugir muito e ter uma grande vantagem, no geral, no estado de São Paulo. A gente menospreza, mas o Haddad ele ganha a eleição para o Lula. Óbvio que o Nordeste foi importantíssimo, mas se perde feio aqui em São Paulo, o Nordeste não ia conseguir repor esses votos. Então, a eleição de São Paulo foi importantíssima por causa do Haddad. As pessoas esquecem na contagem que o Haddad ganhou na região metropolitana de São Paulo. Se o Haddad ganhar, repetir essa vitória aqui, está cumprindo o papel dele, o papel histórico, e ele fica forte para a sucessão do próprio Lula. Se ganhar a eleição, aí nem se fala, e pode ganhar. Então, se o Lula conseguir aproveitar essa revoada do centrão do Tarcísio e amarrar alguns municípios importantes no interior de São Paulo, tem que lembrar que o Lula é o dono do cofre no momento, é o dono do poder federal. Se amarra a alguns municípios, o Haddad vai forte como nunca. E eu queria adicionar isso, Chico, alguns argumentos. Quero falar com você, que é eleitor progressista, que hoje pode ter ficado um pouco na dúvida, mas não era melhor ampliar, fazer como está acontecendo em Minas Gerais, que está colocando o Rodrigo Pacheco, ou no Rio de Janeiro, que está colocando o Eduardo Paes? Por que em São Paulo um candidato do PT? 3 razões para você ficar tranquilo de que o Haddad é o melhor nome. Primeiro, porque é decisão do presidente Lula. Ele ia escolher um candidato que ia ser o candidato mais frágil, o candidato mais fraco. Não, o Fernando Haddad é certeza de um palanque fiel ao presidente Lula até o último minuto da eleição. Que é importantíssimo, né? Que é importantíssimo. Imagina colocar um candidato ou uma candidata aqui que, conforme vai crescendo nas pesquisas, percebendo a rejeição que o presidente Lula tem no interior, vai soltando a mão do Lula. E vai virando candidato de si mesmo. E o Lula perde o palanque em São Paulo, gente, onde tem 20 e poucos milhões de eleitores. Então, primeiro, tá certo colocar uma pessoa de confiança. Segundo lugar, como lembrou o Chico Sá, Fernando Haddad vai bem nas grandes cidades. Pode não ganhar a eleição, mas vai bem nas grandes cidades e garante uma votação expressiva para o presidente Lula. E terceiro lugar, a chapa vai ser forte. Essa chapa vai ter Marina Silva para o Senado, vai ter Simone Tebet para o Senado, vai ter Márcio França possivelmente de vice. É uma baita de uma chapa. Não dá para comparar com a chapa de 2022, que o Fernando Haddad perdeu com a companheira do Márcio França de vice e com o Márcio França de candidato ao Senado. Essa chapa é muito mais forte esse ano. Ou seja, é como se o time tivesse se reforçado, né? Totalmente. Jogou com um time meio misto 4 anos atrás. Nessa Copa do Mundo vai com força máxima. E jogou intimidado, porque ainda era um PT que pedia uma certa desculpa para entrar em alguns ambientes. Exato. Ainda tinha muito o resto daquela campanha nacional, incluindo aquele duto que jorrava do Jornal Nacional da Rede Globo, que foi uma campanha que consolidou um antipetismo no Brasil sem limite. Sim. Agora é um PT que vai pro jogo sem pedir desculpa a ninguém. É um PT que vai pro jogo de peito aberto. E com o ministro que tem bons números. Porque é muito mais fácil traduzir os números, bons números do Ministério da Fazenda do que traduzir os números do Ministério da Microempresa do Márcio França. Claro. O que a microempresa fez? Você sabe, Gabriela, alguma entrega do Ministério? Não é um mau ministério, mas não é fácil traduzir, porque as pessoas não sabem. Até fez teve belas iniciativas, né, o Márcio França. Claro, mas menos ainda o Ministério de Planejamento. É um dos pontos principais, O que entrega o Ministério do Planejamento? Ninguém sabe, né? Entrega planilha só. Não tem algo para mostrar, como o caso da isenção do imposto de renda de pessoas que ganham até R$5.000, que é obra do Haddad, da engenharia do Haddad ali no Ministério. Tem o desemprego. A questão do desemprego, inflação, ele tem o que entregar. Com certeza. Exatamente. Aliás, gente, a gente está discutindo aqui questões, agora há pouco falamos sobre a CPMI, né? Sobre essas discussões que estão sendo colocadas no período eleitoral, de um enfrentamento assim, fortíssimo entre a base do governo, entre esquerda e direita, enfim. A gente pode consultar nosso oráculo, Célia, estava aqui dando uma olhada na pergunta que a gente podia fazer para ele, a nossa equipe preparou aqui a tela para mostrar para vocês, a gente vai colocar agora na tela, então a gente vai perguntar o seguinte para ele, acompanha aí, você que está nos acompanhando em vídeo, você pode olhar para a tela agora, mas a pergunta é a seguinte, o algoritmo das redes sociais beneficia mais a esquerda
ou a direita? Boa. Aí a gente vai perguntar aqui para o nosso oráculo. Só que aí vocês vão ter que me ajudar com a resposta, porque eu sou míope, né, gente? A tela tá longíssima do meu... Olha os meus quase... Aí vocês jogaram contra mim, Você né? tá usando um óculos tão bonito, Gabriela. Vou até colocar aqui, É uma questão muito debatida. Olha, eu tenho quase 10 graus aqui, então... Deixa eu buscar o que os nossos professores falam. Ó, já tem um vídeo separado ali que a gente pode clicar. Tem várias aulas que foram separadas, né? E aí ele explica por que a direita se beneficiou mais. O que a gente vai clicar, gente, é o algoritmo é estimulado, olha só, Janones, uma aula sobre redes sociais com o Janones. Muito bom, Janones e Eduardo Moreira, caramba. Que está aqui na tela. Então, tem várias aulas na nossa plataforma, né? Mas a gente pode... Vocês viram que tinham outras aulas ali também, né? Clique em outra aí, diretor, também. vamos lá. Vamos ver mais para baixo o que a gente pode encontrar aí. Vamos encher a tela, gente, para a gente poder enxergar o que está na tela. Ajuda a apresentadora Milk. Muito obrigada, pessoal aí. Agora sim. Então, formas de combate à desinformação. Doutora Samara Castro, olha, muito boa também, viu? E aí ele já vai direto no ponto da aula, entendeu? Que a gente pode... Maravilha, realmente... não, você confere ali o professor falando e as informações de lado. Pergunta ali, Rodrigo, se teve algum problema no Campeonato Brasileiro 2005. Se teve alguma polêmica. Aí a gente volta ao VAR de ontem, que o Paulo Pimenta trouxe aqui. Boa, mas aí já dá para ver, já dá para ter uma ideia de como a gente pode aplicar. Eu queria aplicar na prática, gente, justamente para mostrar para as pessoas... como você está discutindo qualquer questão sobre o noticiário, e aí você pode, beleza, vou consultar o oráculo aqui e a gente vai para as nossas aulas, ou seja, pegar ferramentas, pesquisas, né, com os nossos professores para entender como é que a gente pode aplicar no momento. Vamos seguir aqui falando sobre as nossas notícias, só lembrando que para você assinar, depois eu trago todos os detalhes, tá, gente? Mas você pode ir em cln2.com.br para ter acesso ao oráculo, aos nossos cursos e a tudo que você tem direito. Vamos seguir aqui? Vamos seguir. Para outra notícia. Estava olhando aqui o pessoal animado com a questão do Haddad, mas também mantém um pouco o clima que eu falei de divisão. Normal. Uns acham que era melhor já jogar o jogo com a Simone Tebet e o Haddad para o Senado. Tem gente levantando a bola da Érica Hilton, dizendo que ela seria uma ótima candidata ao Senado, mas a Érica Hilton é excelente para puxar voto para a Câmara Federal, né? Como deputada. Claro. É deputada para ter 1 milhão de votos. É isso. Eu quero mandar... Tem gente aqui comentando exatamente... É curioso, né? Porque realmente é uma mudança de paradigma aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, a esquerda sempre teve candidato. Pela primeira vez, tem uma insegurança de uma parte do eleitorado de ter candidatura de esquerda, né? Começa a ver esses arranjos, né, em outros lugares também, como a gente mencionou aqui, Minas, Rio de Janeiro, né? Mas não pode ter medo não, pessoal. Tem que ter candidatura de esquerda sempre. A esquerda nunca governou São Paulo, né? Então, isso acho que gera uma... Mas a gente tem que saber que, por exemplo, Lula diz até hoje que as eleições mais difíceis que ele concorreu foram nas derrotas aqui em São Paulo. Que enfrentavam a São Paulo ainda muito malufista, e é um malufismo que corre para o bolsonarismo, né? Já a pessoa é malufista, vamos ver o que é que tem pior por aí. Aí corre para o Bolsonaro. Então, esse é o meio climão de São Paulo. E que Lula sempre disse que as eleições eram muito difíceis aqui, até começar a ganhar a eleição aqui. Não como governador, candidato a governador, que ele foi, mas como candidato a presidente. Lula tem muitas vitórias na capital e na região metropolitana. E o Lula já ganhou quando candidato a presidente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. As primeiras eleições que o Lula disputou, 89, 94, 98 e 2002, ele ganhou na região sul sempre. Depois começou a perder, depois ganhou de novo, chegou a ter vitórias e depois, nos últimos anos... Então, assim, isso muda, gente. Vamos ter um pouquinho de seguir trabalhando que as coisas melhoram. Aliás, o fator Simone Tebet, tem muita gente comentando sobre a Simone Tebet no nosso chat, como senadora e tal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um fator Simone Tebet também que impacta nas eleições de uma maneira geral. Mas, antes de voltar a falar sobre eleições, eu quero trazer uma outra notícia aqui de que o ministro Gilmar Mendes suspendeu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Merit, que tem entre
os sócios, o ministro Dias Toffoli. Então, o sigilo tinha sido rompido pela CPI do crime organizado na semana passada, vocês devem se lembrar, porque falamos sobre isso aqui no N2, sob a justificativa de investigar a compra de um resort da empresa por um fundo ligado ao Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Vamos ver um trecho da decisão do Gilmar Mendes aqui na tela? Então, nesse sentido, sustenta que a aprovação do requerimento consubstância inegavelmente medida que não possui nenhuma relação com o fato determinado apontado para a instauração da comissão, além de evidenciar uma nítida tentativa de instrumentalizar os poderes investigatórios da CPI como verdadeiro atalho para, sem justa causa, avançar sobre os direitos e garantias fundamentais, especialmente o sigilo de dados da pessoa jurídica ora requerente. O ministro concedeu habeas corpus e determinou que, caso as informações já tenham sido encaminhadas, que elas sejam imediatamente destruídas e inutilizadas. Aqui ele está falando sobre o uso da CPI, o uso político, né, Juliano? Agora há pouco a gente falava a respeito de outra CPMI, do INSS, nesse caso, a CPI do crime organizado. A gente falou muito sobre isso aqui já, né, Gabi? Que, por um lado, é claro que toda a repercussão que a relação do Toffoli com o Daniel Vorcaro ganhou exige investigação, né? O problema é que a CPI não é o melhor lugar para investigar nada. As CPIs, elas estão dominadas pelo jogo político, o governo, a oposição. Então, que capacidade que a CPI do crime organizado, dominada pelo bolsonarismo, pelo Centrão, tem de investigar com isenção qualquer coisa dessas? Isso é investigação para a Polícia Federal. Agora, quando um colega de um ministro da Suprema Corte vota para que um requerimento que investigaria as relações desse outro ministro com o banqueiro não vá para frente, claro que fica um tremendo mal-estar e se pode falar, inclusive, em blindagem, como a nossa Tarja agora mesmo estava falando. Agora, tem um problema, um impasse que está criado, que é do eterno conflito, já há muitos anos, entre STF e Câmara dos Deputados. O STF constantemente invalidando decisões da Câmara e a Câmara constantemente, cada vez mais, né, Chico, aumentando o tom contra o STF, né? Sim. Assim, CPI não pode ficar pegando carona em qualquer assunto que aparece relativo a crime no Brasil e puxando para lá. O que estão tentando é isso. Teria que ser uma CPI que não foi aprovada até agora com o objetivo de Banco Master. Exato. Isso, independentemente da proteção, o Gilmar é matador de bola no peito, ele sempre vai fazer isso. Fica feio, né? Protegeu ali o amiguinho, foi uma decisão corporativa, mas tecnicamente ele está certo. Essa CPI não é para investigar isso, não está lá no objetivo da CPI. Se uma coisa quer jogar tudo no mesmo bolo, não é para isso. Então o Gilmar, que já é de matar no peito, tinha, ainda com razão, pois é fácil. Exatamente. Bom, Juliano Medeiros. Bom, vamos lá que esse ar-condicionado aqui está, já para quem está resfriado do pós-carnaval, por isso que eu preciso ir para me recompor, mas também porque vocês vão ter uma companhia muito mais agradável. Professor. Mesma camisa, mas sem o xadrez, Rodrigo Viana, para brilhantar o nosso N2. É isso aí. Bom final de semana a toda a nossa audiência e a vocês também, pessoal. Então, depois valeu, querido, troca, obrigado. Temos Rodrigo Viana junto com a gente na nossa mesa redonda do N2 de sexta. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Gabi, Chico. Sabe que eu estava dando uma olhada no chat aqui, né? Esse debate sobre Haddad, né? E tal. Algumas pessoas pedindo Érica Hilton para o Senado. Né? Aqui no nosso chat, ó, Francisco Cruz. Acho que a Érica Hilton seria um bom nome para o Senado. Um outro aqui, o ex-Rodrigues também, Érica senadora. Né? Algumas pessoas dizendo, não, pô, o Haddad devia ir para o Senado também. Então as opiniões estão divididas mesmo em relação a isso. Cresceu muito o nome da Simone Tebet em São Paulo. Primeiro porque tem uma desconfiança do Haddad, que vai perder de novo. As pessoas não colocam na cabeça que é importante ter... Pode até perder a eleição, é do jogo. Mas se o Haddad cumprir o mesmo papel da eleição passada, glória, glória, aleluia. É isso mesmo. Haddad ganhou a eleição para Lula da Silva em São Paulo. É isso, tem que... Ganhou e os votos de São Paulo e não deixar o Bolsonaro fazer uma grande diferença no estado de São Paulo é o que acaba dando a vitória a Lula. Então,
baseado nisso que o Lula quer repetir o jogo. Sim, está certo. Do ponto de vista nacional, está certo. Está certíssimo. O Haddad até sabe que está embutido nisso um certo sacrifício. Mas é um sacrifício de quem joga pelo time, né? E a questão do o cara que vai defender o Lula o tempo inteiro. É isso. Por mais que a Simone tenha sido muito fiel e aliada, ela pode ser enfeitiçada pelo capital paulista ao longo da campanha. Uma isca da Folha aqui, uma isca do Estadão acolá. Mas o Lula, o PT em São Paulo não é tão simpático, e isso pode complicar o jogo. Então, é jogo jogado, vamos com o nome grande. É isso, acho que estamos com o jogo colocado já, Gabi. Jogo jogado, como o Chico disse agora. E eu prometi, Rodrigo, um pouquinho antes de você chegar aqui, porque a gente estava consultando o oráculo. Eu vi. Né? Inclusive, vocês estavam usando o meu perfil ali, vocês viram? Era como se fosse eu perguntando. Deixo, claro. Já foi também, já foi, né? Não tem essa de permitir. Isso. Se não permitisse, já está permitido. As pessoas falam muito também, o Haddad já perdeu muito. O Haddad não perdeu nem do tanto que Lula perdeu. Pois é, o Lula perdeu para governador, 3 para presidente, 4 vezes. O Lula perdeu muito mais do que o Haddad. Sim, é verdade. É verdade. E é só tri-presidente, né? Eu queria trazer aqui, porque eu prometi para as pessoas que eu ia dar as informações e eu não trouxe, né? Então, para todo mundo que perguntou aqui, eu queria dizer que está disponível já para todo mundo. O oráculo. Para a gente, o oráculo. Então, eu fiz a pergunta aqui para usar como exemplo, mas todo mundo já pode fazer. O que acontece? É na nossa plataforma de cursos, é onde está, né? O oráculo está lá dentro. Então, está disponível para os assinantes do ICL. E aí, claro que ele consulta a nossa base de dados, que é uma base de mais de 300 cursos do ICL. Então, você pode ir em icln2.com.br ou então, se você estiver assistindo a gente pela televisão, apontar o QR Code para a tela para você poder acessar e se inscrever e virar nosso membro, fazer parte da nossa comunidade, né? Para quem ainda não está fazendo. Aliás, se você já está usando o oráculo, seria bom contar para a gente aqui no chat, né? Eu quero saber o que vocês já conversaram com o oráculo, o que vocês estão perguntando, como é que está sendo para vocês fazer o uso. Se você já é membro, pode usar a partir de agora. Entra na área dos membros, né? E entra ali em oráculo e faz a pergunta que você quiser, né? É isso. E aí, como a gente teve o lançamento do oráculo, a gente tem condições especiais para quem entrar hoje no nosso plano solidário, que são os presentes, né? Que estão aí na nossa tela, pequenininhos, mas eu vou contar para vocês quais são os presentes. São o livro É Só um Jogo, do Eduardo Moreira, o Realismo Capitalista, do Mark Fisher, que é um clássico, e também o Baralho do Conhecimento, gente, que aí é um baralho com uma homenagem aos nossos professores do ICL, já que a nossa ferramenta está valorizando justamente o trabalho dos professores. E a grande garantia, não é, e o luxo desse oráculo é que ele conta com essa rede de professores. Não são respostas banais de um chat GPT da vida. São respostas lastreadas assim, com conhecimento de gente que estudou, se preparou a vida inteira. Não é chute de inteligência artificial qualquer. Exatamente. Bom, e seguimos falando mais uma vez da cúpula da CPMI, do INSS, que está se preparando para uma possível batalha judicial envolvendo a votação de ontem na comissão. Como já falamos aqui, essa sessão acabou em briga. A base governista acusa uma fraude na contagem. Nós trouxemos as imagens aqui na tela também. Pelas imagens é fraude clara. É isso, que são 14 parlamentares que estavam de pé justamente se posicionando contra a quebra de sigilo, né? E mesmo com 7 votos a favor, esse requerimento foi aprovado. Então, essa contagem de votos justamente seria a causa dessa fraude, né? E que levou aí à quebra dos sigilos do Lulinha. Segundo os membros da cúpula da CPMI, a ideia é acionar o STF se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anular a votação. Essa foi uma pergunta até que eu fiz ao Paulo Pimenta ontem aqui, deputado, né? Em entrevista ao N2, e não havia essa intenção por parte da base governista até aquele momento. Pelo menos na entrevista, o Pimenta disse isso pra gente, mas segundo a apuração do Metrópolis, na visão da cúpula da CPMI, tá? O risco do Alcolumbre derrubar a votação é real, então essa é a expectativa, especialmente porque
Entre os outros sigilos que foram quebrados, não foi só o do Lulinha, né? Tem o Gustavo Marques Gaspar, que é ex-assessor do senador Everton Rocha, que é um dos homens de confiança do Alcolumbre. Então, isso pode seguir adiante de fato. A senadora Soraya Tronic conversa aqui com a gente. Ela é uma das integrantes da CPMI do INSS, estava lá ontem, né? Foi uma das parlamentares ali que se levantou. Ela aparece na imagem, ela aparece, né, nas imagens. A gente conversa com ela a partir de agora. Senadora, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Juliano. Boa noite, Chico. Um prazer estar aqui com vocês no ICL. Boa noite. Prazer te receber, senadora. Eu aproveito para te perguntar sobre as atualizações em relação ao Alcolumbre, se houve mais alguma conversa, qual é a sua expectativa, senadora? Porque ontem, ainda em conversa com o Paulo Pimenta, isso tinha acabado, né, de ser levado ao presidente do Senado. Exatamente, Gabriela. Assim que nós definimos o que iríamos fazer e o deputado Paulo Pimenta levantou a questão de ordem que foi negada, nós todos abandonamos a sala da comissão e alguns foram dar entrevista, conceder entrevistas, mas eu segui para a residência oficial com outros parlamentares, não foram os 14, fomos em torno de 5, para reportar ao presidente Davi o que havia acontecido e para receber a orientação. A orientação foi de formalizarmos, por óbvio, reduzirmos a termo, e todos assinaram o ocorrido. Eu creio que o presidente Davi, apesar de ter se mostrado absolutamente imparcial, ele vai ouvir a outra parte, porque faz parte do contraditório, da ampla defesa, mas eu não vejo o Davi Alcolumbre como uma pessoa, como um homem limítrofe. Ele não vai contra o óbvio ululante. Davi não vai contra o que é público e notório. E ali aquela conta não é onde está o Wally no meio do universo. Aquela conta é muito fácil de ser feita. E, enfim, é trágico porque, por mais que eu tenha respondido há pouco em uma entrevista, o jornalista disse assim, é muito estranho mesmo, né? Eu falei, não é estranho, é criminoso. Eu estou muito decepcionada, o Viana é meu líder no Podemos, no Senado, e assim, a forma como ele vem atuando, já, para mim, já esgotou todo tipo de paciência até onde eu poderia me manter calada, né? Tentando ainda na tentativa. Sim, a gente observou as imagens, né? É o Rodrigo Viana, o Juliano acabou saindo aqui, a gente fez uma troca aqui no estúdio. Okay. Apesar de Viana, não tem nada a ver com o senador aí, viu? Com o Carlos Viana lá de Minas. Mas a gente viu as imagens, mas acho que seria importante a senhora explicar para a gente como é que se deu isso. Ele contou, ele ignorou aquelas pessoas que estavam de pé, porque as imagens são muito claras, né? Você tem um grupo mais para a direita, um grupo mais central, que acho que era onde a senhora estava ali, e um outro grupo mais para a esquerda. Como é que ele conseguiu não contar 14 pessoas? Você poderia trazer para a gente de volta esse momento factual assim da história? Rodrigo, até eu me pergunto como é que ele teve a coragem de fazer isso. Ele chamou todos os brasileiros de otários. É como se ele tivesse, como ali, na qualidade de presidente de uma CPMI, afirmando para todos nós que 1 mais 1 é igual a 3. Então, ali o negacionismo é tal, é tanto, que nos deixa sem palavras. Eu não tenho realmente palavras para te dizer o que o seu xará fez ontem. Mas vamos lá, eu vou tentar trazer dentro do contexto e ser concisa, tá? Nós abrimos a reunião, a sessão deliberativa, com 31 membros. Para começar a votação, você tem que ter a maioria. Ok. Tínhamos ali 16 no mínimo, para começar, para permitir uma votação. A primeira votação foi feita, votação nominal. Bastava que os parlamentares dessem presença e a votação nominal é possível ser feita, inclusive via aplicativo. Bom, partindo daí, nós votamos
a questão de se esses 87 requerimentos seriam votados em globo ou um por um. Nós pedimos que fossem votados em globo. Bom, fizemos a votação nominal e ganhamos de 18 a 12. Os parlamentares começaram, de repente, a esvaziar o plenário, principalmente o lado deles, e nós nos mantivemos lá, porque nós estávamos trabalhando realmente com afinco. E algo que é importante destacar é que nós, pessoal, tanto governista quanto os independentes, com todo respeito, os lúcidos, eu me sinto muito lúcida para tratar de qualquer questão nesse nível. Eu consigo saber que 1 mais 1 são 2. Né? O pessoal lúcido tem conseguido ganhar as votações. Nós temos sido a maioria, sempre. Então, ontem, depois de uma votação de 18 a 12, em que eles perderam, seria impossível. Mas já era tarde, eles precisavam fazer a votação do mérito dos requerimentos. Porém, antes disso, o presidente Viana já havia sido provocado inúmeras vezes por ter pautado somente requerimentos que interessam à oposição e que não visam exatamente cuidar do escopo da CPMI, que é a questão do INSS. E ele nos prometeu que iria cuidar dos consignados agora, no retorno do recesso. Que nós cuidamos muito dos descontos associativos e agora eram os bancos. Os bancos. Bom, nós fizemos requerimentos para ouvirmos Vorcaro, o Zetel, o maior doador de campanha lá. Para Bolsonaro foi 5 milhões, para Tarcísio 2 milhões. Daniel Vorcaro, Zetel, membros ali da Lagoinha, enfim, também ministros, eu reiterei o requerimento para ouvirmos os ministros, Wagner Rosário, o Bruno Bianco, porque eu fiz um trabalho bem equilibrado e chamamos o Lupe, chamamos Vinícius da CGU, chamamos Messias da AGU e eles não conseguem trazer essa paridade. Então, o tempo está escoando, pelo jeito não vai ser prorrogada a CPMI, nós precisamos trabalhar com objetividade e com pragmatismo. Então, o que aconteceu? E eu sei que o Pimenta deve ter falado para vocês, mas ele deixou bem claro para o presidente Viana, antes disso, que eles iam perder, porque nós estávamos em 14, eles estavam em 7. Só que ele não podia mais fugir. E nós estávamos dentro do período de interstício. Precisava esperar 1 hora para termos uma nova votação nominal, o que seria o ideal. Seria o ideal. Mas como eles sabiam que iriam perder na nominal, com certeza, resolveram fazer um somebody love, dar um olé, uma rasteira, alguma coisa neste nível, abjeto, porque não tem precedentes, tá? Olha, nível, eu fiquei só olhando, porque eu não tenho nem tamanho para entrar numa briga dessa, mas... Fez muito bem, viu? Fez muito bem. Não, eu não posso me meter em algo assim. Eu fiquei realmente estarrecida, olhando de longe, eu falei, eu não acredito. E vou dizer para vocês que os maiores figurões da política, do lado do bem, do lado do mal, seja o que vocês imaginarem, todos estão chocados com a interpretação dada. Como ele não tinha mais o que falar, porque nós estávamos... Eu poderia só ter levantado a mão, não precisava exatamente me levantar. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram, sempre foi assim. Então, nós tomamos a atitude de levantar para que não houvesse dúvida. Acho que era até bom colocar a imagem de novo, senadora. Desculpa, rapidinho. Se pudesse me colocar a imagem aqui na tela, em que a senhora aparece, né? Uma daquelas. Não são as imagens do tumulto, gente. As imagens da votação em que são fotos, né? Em que aparecem em sequência. Mas desculpa, enquanto a senhora. Olha aí, ó. A senhora ali, ó. É o número 8 que aparece naquela outra tela anterior, de camisa branca, a senadora é uma daquelas que levantam, né? Olha. Né? Aparece claramente. Não precisávamos levantar, então a gente levantou e levantou as mãos para que, sabe? E nós estávamos muito seguros. Quando ele contou 2 vezes, ele contou 7, porque 7 era o número deles. E aí quando dá confusão, geralmente
o presidente volta, peraí, vamos recontar quem está aqui. Então é simples, mas ele foi assim, de inopino, ele foi muito rápido para falar que estava resolvido. É uma disfarçatez tão grande que eu estou chocada até agora. Parece que eu estou sonhando. E o pior é que ele trouxe algo que não é a forma da votação simbólica. Para você abrir qualquer votação, você tem que ter a maioria absoluta dos membros. Ok. Só que para a votação simbólica, você tem que ter a maioria dos presentes. É o artigo 108 do Regimento Interno do Senado Federal. E aí, só que ele criou ali, ele vem criando o RIV, Regimento Interno do Viana. Que horror. Há muito ele vem criando. Ele chegou a responder a questão de ordem do Paulo Pimenta dizendo que era costumeiro. Gente, é costume. Costume você utiliza quando você não tem regra clara sobre o assunto. Então você pode se valer do costume enquanto você não tem uma regra específica. Pode construir um costume e a partir do costume você faz a legislação. Mas aqui não há dúvidas. Nunca foi possível votar online numa votação simbólica, tá? Somente votação nominal. Então é óbvio que era só a maioria dos presentes. Isso nunca foi posto em dúvida. Aí ele começou a dizer que tinha que ser metade dos 31. É uma mentira, uma falácia, principalmente porque ele sabia que do lado dele havia 7 titulares e do nosso lado havia 14 titulares. Ele já sabia da conta, eles fazem conta. Então, foi um vexame impossível de nominar, e o pior é que colocaram a questão da quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Porém, esse sigilo já foi quebrado, não é isso que nos interessa, o que nos interessa é a paridade de armas. Que sejam ouvidas as pessoas que estão, os principais envolvidos neste escândalo, que cada vez fica maior. Então, nós não conseguimos ainda, sabe, entender o que ocorreu com o presidente, mas é óbvio que ele cometeu um crime. Ontem ele esteve em flagrante delito de uma fraude. Eu já estou pedindo, gente, eu quero pedir o código-fonte e eu quero revisão desses votos. Porque como é que é? O auditável. Eu quero um voto auditável. Voto auditável. Agora começa com a campanha. Voto auditável, eu quero um código-fonte. Da onde que ele tirou isso? Muito bom. Sabe? Porque é algo surreal. E utilizar isso, sabe, tergiversar sobre o motivo da votação. Ninguém estava preocupado com a questão do filho do presidente Lula. Ninguém mesmo. E eu tenho uma atitude muito independente, mas eu já estive em reuniões pré-CPMI lá no Palácio, nunca vi ninguém pedir nada. E a conversa no Palácio sempre foi: quem tiver de pagar, vai pagar. Isso. Seja de onde venha, de onde vier. Sabe? Então, todos esses ministros já vieram, já falaram. Enfim, é muito grave. E, sinceramente, eu acredito que o presidente Davi, que não é limítrofe, que não é um negacionista, tá? Ele entendeu, apesar de ter mantido ali o rosto impassível, quase. Blasé, porque é de se chocar. Eu estou incrédulo até agora. Eu acho que preciso que alguém me belisque, porque eu não consigo acreditar que eles estão sustentando até agora, com firmeza, ainda apontando o dedo. Tá tão feio. Então, nós não podemos, sabe, ter esse tipo de comportamento. Por isso nós não permanecemos na oitiva do filho do Camizotti, uma oitiva importante, mas se nós permanecêssemos lá, nós estaríamos coniventes com a continuação dos trabalhos. Não, os trabalhos não podem continuar. Acabou. Perfeito. Acabou, e eu acredito que enquanto não sair a decisão do presidente Davi, ele já pautou 2 oitivas para segunda-feira. Na minha opinião, nós não devemos comparecer. Nós devemos esvaziar e não dar quórum, inclusive, para eles. Sequer deliberar mais. Sim.
Isso não é uma brincadeira, gente. Isso pode acontecer se a gente abrir uma brecha dessa, sabe? Chegar nesse ponto de negacionismo, do óbvio ululante, e ali pra mim, ou ele é muito burro, ou ele é muito desonesto. Pode ser até as duas coisas. Eu cheguei neste Pode ponto, até ser as duas coisas. porque ou então ele tá tão fora de si que precisa de um afastamento para tratamento, porque querer enganar um país dizendo que ali não havia 14 parlamentares em pé, É isso. contar até 7 e parar, algo assim que eu não sei de que cartola ele tirou. Ele não deve estar bem. Senadora... Mas eu só vou acreditar que não está bem quando rasgar dinheiro, tá? Senadora... Se ele rasgar dinheiro, eu vou acreditar. Senador, eu acho que ele estava empolgado porque o Flávio Bolsonaro, naquelas anotações, coloca o nome dele como possível candidato do bolsonarismo em Minas Gerais. O Viana, o Carlos Viana. Acho que subiu a cabeça a possibilidade dessa candidatura e ele quis gerar assunto ali para o lado dele. Só famoso, cedo, né? agora eu se consagro, né? Mas Como eu diz. vou ter que soltar, eu vou ter que soltar um bastidor depois dessa, Chico. Por favor. Eu digo sempre que para ser traído por Bolsonaro, basta pegar a senha e entrar na fila. Tá? Pega a senha e entra na fila porque vai acontecer. E ele, antes da campanha de 22, Flávio Bolsonaro, eu sei da boca dele, eu sei do time, eu ouvi dele, eu não ouvi dizer, tá? Realmente ele saiu candidato ao governo, lembra? Vocês se lembram? Sim. Flávio Bolsonaro chamou, falou, meu pai quer falar com você, quer você como governador, nós vamos lhe apoiar como governador de Minas Gerais. Ele ficou empolgado, animado, foi pro PL, mudou, tarará, uma coisa assim. E aí, primeiro dia, e ele falou, não quero Zema, não quero Zema. Quando o Bolsonaro chega em Belo Horizonte, ele foi ao lado da esposa receber o presidente, ele, o candidato do presidente. O presidente passou por ele, não cumprimentou, foi cumprimentar o Zema e abraçou o Zema. Rapaz. Ele foi traído. Ele foi traído de uma forma tão vergonhosa, tão, sabe, foi uma vergonha muito grande para ele. Ele ficou arrasado, por óbvio, porque isso aqui, nem na política se faz isso. Nem na política. Política você tem que ter palavra. Palavra. E quem não tem palavra não é respeitado. Aí o que ocorre? Agora, de novo, eu vejo pessoas assim, insistindo em acreditar, sabe, ficarem inflados com isso. Mas eu digo que ali, ó, pra apanhar 2 vezes só tem que ser mulher de malandro. Que horror. Tá? Senadora. Você não tem vergonha na cara, a pessoa que se deixa enganar 2 vezes por alguém que engana todo mundo, quanto mais na traição, esta pessoa não merece mais a minha confiança, não tem como lidar com isso. Sim, eu estou muito indignada. Faz bem, Vocês me senador. perdoem assim, humor. É porque a gente vem tratando aqui nos bastidores e chocados cada vez mais com as conversas, inclusive internas deles, que coisas que são inenarráveis, sabe? É muito triste. Nós chegarmos num ponto onde uma pessoa acredita nisso, né? Que vai conseguir nos enganar dessa forma. Senadora, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, até porque muita gente da nossa audiência quer saber também, porque estão vendo vários veículos noticiar que a senhora está estudando concorrer à reeleição no Senado por outro partido, inclusive. Não sei se no PSB, eventualmente numa aliança com o PT no Mato Grosso do Sul. Então, queria te perguntar os planos para a campanha, porque as eleições já estão batendo na porta. Isso aí. Pois é, a política pode ocorrer no palanque, né? Mas ela acontece nos bastidores. Então é um momento de bastidor. Realmente, eu recebi convites pelo PDT e PSB para concorrer dentro da federação. Uma federação na qual o Podemos não se encontra. Mas, dentro das nossas tratativas, eu conversei nessa semana com a Renata Abreu, a minha presidente, Luiz França, o secretário-geral nacional do Podemos, e
nós conseguimos levantar o Podemos, colocar o Podemos aqui redondinho, e temos um time, né? Mesmo que seja necessário eu sair para disputar a eleição, o Podemos não vai sair de mim. Eu tenho essa garantia e essa confiança da minha presidente, de toda a cúpula do Podemos, porque nós construímos um time que é nosso, que é muito pessoal, ele independe da sigla partidária, apesar do fato da sigla ser uma sigla de confiança, que o que promete cumpre, e onde eu me sinto muito bem, muito acolhida e muito segura. Nós estamos aguardando uma conversa com o presidente Lula para que ele dê a orientação dele, dizer o que ele acha. Essa conversa está para acontecer nos próximos 10 dias, depois de já termos conversado todos com todas as partes. E, se for necessário, a Renata me liberou. Mesmo assim, eu continuo cuidando do Podemos, os meus suplentes ficarão no Podemos, e eu posso, não é certeza ainda, disputar por outra sigla, se assim for importante. Neste momento, o que é interessante dentro do meu campo, da minha base, é que eu tenho voto de pessoas de todos os espectros, por incrível que pareça. Tá? Tenho menos, é lógico, dentro da seita bolsonarista, dentro da seita. O meu pai pode votar no Bolsonaro, mas vai votar em mim. Tá na seita. É seita aquilo. Mas tem muita gente que vai votar, de certo, Flávio Bolsonaro, mas vai votar Soraya. Mas eu não posso contar com esse mínimo, certo? Tô falando com carinho do meu pai, mas é algo que aconteceu. Que acontece com muita gente. Então pode votar, é o direito dele. Se ele quer votar no Flávio Bolsonaro, pode votar, mas vai votar Soraya. E como ele tem muitos. Então, eu não vou abandonar eleitores. Tenho uma boa relação com o atual governador, eu fui sempre parceira, como eu tenho uma excelente relação também com o atual candidato ao governo do PT. E eu conquistei este eleitor, foi uma coisa natural, foi algo orgânico e aconteceu. Não há divisão. Vander Lobé virá como candidato do PT ao Senado. Primeiro voto, o segundo voto é Soraya, e não tem mais ninguém. Nós já estamos pacificados, então o que eu puder trazer de voto para cá será bem-vindo. Também não vou descartar os votos que vêm do atual PSDB, do atual governo, porque ali eu construí. Essas pessoas são Soraya. Vão votar no candidato número 1 do atual governador Eduardo Riedel, que é o ex-governador Reinaldo Azambuja, mas não votam no candidato bolsonarista, com quem eles querem fazer uma chapa pura, mas não rola. Então eu tenho voto em todos os lugares, e o presidente Lula, isso ficou acertado, deu seu segundo voto, e ele foi grandioso dizendo que, na minha preocupação, né? A vida é uma via de mão dupla. Como é que eu vou pedir voto para ele, de repente, ter que ter um dissabor, enterrar meu pai, ele infartar, alguma coisa deste tipo. Pai, tios, vizinhos, acontece. Eu falei para o presidente Lula, por Deus, a Gleice estava lá. Falei, presidente, o senhor me fala uma coisa dessa, eu agradeço imensamente, mas como é que eu vou fazer? A grandeza dele foi dizer, ele nunca me pediu sigilo sobre isso, ele falou, não ligue para isso não se meta na campanha presidencial, cuide do seu mandato, cuide da sua campanha e não precisa pedir voto para mim não, eu vou pedir para você. Olha só. Muito bom. Porque ele sabe que ele precisa disso. Porque essa é uma campanha de congresso. Se não, vou dizer para vocês, ontem foi mais uma tentativa de golpe. Tá? Se nós não tivermos pessoas coerentes, corretas, sensatas, no ano que vem, eles vão dar um golpe no país, via derrubar o STF inteiro. Não duvidem disso. Eles têm coragem de dizer que não viram 14 pessoas. Sim. Em pé. Importante. Não tem limite. Eles são capazes de tudo. Não tem limite, E o presidente Lula não tem limite mais. Não tem limite mais. Perderam a vergonha na cara. Então o presidente Lula está sendo muito sensato, pragmático, porque ele sabe que pode confiar em mim, porque eu não vou
viajar na maionese. Eu sou absolutamente democrática, absolutamente conservadora da instituição. Eles são reacionários, eles não são conservadores, porque o verdadeiro conservadorismo é o institucional. E eles tentaram um golpe de Estado e continuam tentando. Quem foi conservador? Lula. Sim. Quem são os conservadores? Aqueles que querem conservar a democracia. Não é o de costumes. Então, os conceitos estão subvertidos. É isso. E as pessoas podem não entender a gravidade. Mas o que pode acontecer, se eles tiverem maioria, é algo assim, pior do que o que poderia acontecer em 8/1. E nós, hoje, o presidente Lula está assim, a ala em quem se pode confiar, assim, eu tenho sido voto de Minerva. É um voto, são 2 votos, são 3 votos, é tudo assim, no limite. É isso mesmo. Temos que manter. Então, em nome da democracia, em nome de quem defende a democracia, em nome e respeito a todas as pessoas que votam em mim, tanto que no segundo turno de 22, eu não fui para lado nenhum e nem votei. Eu disse o seguinte, eu agradeço todos os votos que eu obtive e vou deixar o meu eleitor, que é consciente, escolher agora. Eu não vou brigar com o meu eleitor. Eu tinha eleitor que gostava de Lula e gostava de Bolsonaro. Aí acabou, entendeu? E vou continuar assim, não é ser em cima do muro não, porque eu não sou uma pessoa em cima do muro. É isso. Senhora. Mas não vou pedir voto para eles, né? Espero ter contribuído, pessoal. E perdoem o meu... essa verve aqui, porque é inacreditável. Eu, sinceramente... Não. Tem que dobrar o número de sessões de terapia para aguentar essa gente. Eu tô vendo alguma coisa errada. Será que eu que estou com dissonância cognitiva? É isso. Imagina, senadora. Muito bom, obrigada, senadora. Obrigada pela sua gentileza de estar aqui com a gente Obrigada, no M2 pessoal. E pela conversa. Boa noite. Senadora Soraya Tronic. O Gabi, ficou muito claro assim que ela tem muito cuidado para falar. Claro. Quer dizer, a tática dela, ela vai ser uma candidata de centro que não vai explicitamente fazer campanha pela esquerda, mas daí o PT lança um candidato e ela é o segundo voto da turma para tentar barrar o bolsonarismo de fazer 2 vagas em todos os estados. E mostrou o Lula preocupado com isso, preocupado com o jogo com isso. no Senado. Não precisa nem pedir voto para mim disso, Lula. Garanta a sua vaga lá no Senado. Aliás, hoje a gente está falando muito sobre eleições, conversamos aqui com a senadora Soraya Tronic, que foi muito transparente. Foi. Todo esse processo que está acontecendo. A gente está com uma enquete aberta ali no nosso chat, então... O pessoal pode acompanhar. Você acha que os algoritmos das redes sociais favorecem a extrema-direita, sim ou não? Vale a pena, a gente quer trazer o resultado. Sim ou com certeza? Aqui depois. Vamos ver o que a nossa audiência está achando. Eu tenho também a minha suspeita, viu, Chico? De qual que vai ser esse resultado. Mas a gente vai trazer aqui a parcial daqui a pouquinho. Muito bom. Tinha algumas pessoas em dúvida. Basta ser sócio do ICL para consultar o oráculo? Sim. Se já for associado, só ir lá direto na página e mandar bala. E se não é associado, é uma boa oportunidade. De virar sócio do ICL. Bom, gente, tenho também uma notícia aqui. A apuração do Kleber Lourenço, nosso repórter do ICL, o deputado federal Lindbergh Farias, protocolou nessa sexta-feira uma representação junto à PGR pedindo a instauração de inquérito no STF para apurar uma anotação manuscrita atribuída ao Flávio Bolsonaro. Aliás, ele mesmo já... não é mais atribuída, é assumida. Assumidamente de Flávio Bolsonaro. Esse registro, um dos registros, tem várias anotações ali, tem um que diz respeito ao deputado federal Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul. E aí ele menciona, entre aspas, que o Marcos Polon teria pedido 15 milhões para não ser candidato em Mato Grosso do Sul. Então, o deputado federal do PT, o Lindbergh Farias, protocolou essa representação para apurar o que isso quer dizer, que a anotação é essa, né? Naqueles papéis ali em que aparece também a mulher do Rodolfo, né? Naquela mesma hora, a mulher que eu achava que era mulher repolho. Não só você, né, Rodrigo? Muita gente achou que era. Isso. Mas então, naquelas mesmas anotações. Mas, além do lado pitoresco, né, aí tem uma questão séria. Pediu 15 milhões para não ser candidato, é como se o sujeito cobrasse um pedágio. Para ele não atrapalhar, vocês me dão 15 milhões na mão. Está anotado lá.
Aí o Polon diz, não, isso aí é porque o Flávio Bolsonaro falaram para ele que estava rolando esse boato, então ele ia me avisar que eu estava sendo acusado disso. Ah, rapaz. Vai. De engolir, né? É importantíssimo entrar com queixa, crime, com tudo que for possível, inquérito, pedido de investigação, porque senão normaliza-se isso como fosse apenas um fato costumeiro da política brasileira. A gente sabe que a sacanagem é grande, mas, o cara anotou. Tá documentado. Por que não investigar? Sem dúvida. Tem que investigar, não pode deixar. Muitas vezes a gente, como jornalista, e já viu muita coisa no mundo das eleições, diz, mas isso é normal, isso é comum. Não é, pô! Não, tem certas coisas. É dinheiro público. Ele vai pegar 15 milhões nosso, do fundo partidário, para comprar a desistência do candidato. Pois é. Sabe? Isso não é normal. Perfeito. Eu acho importante você ter falado isso, viu, Chico? Porque tem muita coisa que é naturalizada nesse período de eleições. Fica, né? Tem uma matéria no Globo hoje que é assim. Anotações mostram preocupações do senador Flávio Bolsonaro com as eleições. Vai te catar, né? Jura? Ô, Chico, eu quero trazer uma outra notícia aqui. Agora há pouco a gente falava sobre tecnologia. Essa é bem importante, viu, que a gente discute aqui na nossa mesa do N2 nessa sexta, que é uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo, comunicando que não vai autorizar o uso irrestrito das suas ferramentas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu estou falando da Anthropic, né, que soltou esse comunicado em meio a muita pressão do governo Donald Trump, até, inclusive, o governo dos Estados Unidos deu um prazo até amanhã para que a empresa conceda um uso militar incondicional dessa IA. Tem um trecho do comunicado também da Anthropic, o diretor executivo, o Dario Amodei, ele diz: essas ameaças não mudam a nossa opinião. Forte, né? Ele já chama logo de ameaças também. Não podemos, em consciência, atender a sua solicitação. O uso desses sistemas para vigilância doméstica em massa é incompatível com os valores democráticos. E o Pentágono já até se adiantou, falou que em caso de recusa, a empresa ia enfrentar uma ordem de cumprimento forçado sob a Lei de Produção de Defesa. No fim das contas, Rodrigo, o Donald Trump ele faz o que ele quiser, né? Ele finge que ele está consultando, que ele está fazendo uma pergunta, mas ele quer impor. Mas é importante que haja resistência e que isso esteja anotado ali pelo diretor da empresa. Importantíssimo. E mostra, por outro lado, o autoritarismo, mais uma vez, do governo Trump. O governo dos Estados Unidos, né? Exatamente. É isso. Então, aqui, dada essa informação, vamos voltar a falar sobre isso ao longo das próximas semanas. Mas quero te avisar que Revista Liberta já saiu do forno. Toda semana tem Revista Liberta, artigos, análises de primeira para você poder conferir e no final de semana ficar bem informado. Para além da nossa programação durante a semana, tem sempre a Revista Liberta para você. O que tem de destaque? Já vou dar spoiler, então. Análises de Maíra Vasconcelos e Rogério Tomás Júnior sobre as reformas trabalhistas de Milei. Aliás, Rogério Tomás Júnior, conversei com ele, jornalista especializado, morou na Argentina. Ele veio em detalhes para comentar justamente o que ele está achando, né? Um retrocesso, claro, mas ele faz uma comparação com o nosso caso aqui no Brasil, traz os bastidores ali das aprovações em comparação com o Congresso, né? Como é que o Milei conseguiu fazer esse acordo no Congresso. Então, tudo isso você pode conferir na Revista Liberta. Aliás, a capa O Alvo é o Trabalhador. Tem ali uma releitura do Goya, né? Do quadro do Goya, do espanhol, né? Na capa, exatamente. Né? O Aroeira que fez, né? Bonito. Essa releitura. Tá belíssima. Bonito e feio ao mesmo tempo. Né? A série maravilhosa do Aroeira. E o Rogério conhece tudo de Argentina. Morou lá já. Conhece para valer. E essa reforma que é meio... Se eu fosse o vampiro, o Michel Temer, eu processaria o Milei, porque copiou muita coisa. Plágio, né? É quase um plágio da reforma do Temer. Uhum. Só que piorado. Ele tem um chorinho para pior, o trabalhador argentino. Pior ainda, É isso. Então vai em icl.com.br/revista. Se você ainda não assinou, assine agora, porque
realmente vale a pena, pessoal. Essa semana tá bem boa de análises, toda semana, na verdade, mas essa é a nossa capa e é uma das discussões do momento, né? Falar sobre essa questão dos direitos do trabalhador, eu acho que é a discussão do ano aqui no Brasil também, das eleições. Vai lá que vale a pena. Até para a gente sentir o termômetro, né, de como é que tá na América Latina. Sim. Seguimos com Cristina Serra, fazendo companhia pra gente nessa sexta-feira. Querida Cris, boa tarde para você, bem-vinda, minha amiga. Belíssima camiseta, inclusive. Ah, pois é, eu estou homenageando aqui no Pará, Pará, terra indígena. Terra indígena. Lindíssima, lindíssima, Incrível. belíssima, adorei. Cris, pessoal. boa noite, minha amiga. Olha, a gente vai trazer uma notícia aqui, já vou direto para essa história dos alunos de uma escola cívico-militar do Distrito Federal que foram obrigados por policiais militares a fazerem flexões como forma de punição por utilizarem, né, eles estavam usando blusas de frio da cor inadequada e aí esses policiais eles foram afastados e substituídos. Esses policiais que obrigaram os alunos a fazer flexão, você está vendo as imagens aí na sua tela, né? Como uma forma de castigo, eles tinham que fazer flexão, permanecer ajoelhados também, vocês podem ver alguns de joelhos. Nossa, eles estavam numa parte externa da escola, Chico, antes do início das aulas. Né? E não adianta, vai trocar, é o modelo, esse modelo é feito para isso, vai trocar por outro militar, vai ser a mesma coisa. Militar não é para estar em sala de aula. Se quer botar militar, bota lá na porta para segurança, para alguma coisa, na rua. Não dentro de escola, vai acontecer a mesma coisa. Troca o militar, ele vai também obrigar aos alunos a agirem como se estivessem dentro de um quartel. Isso não é modelo de educação. Aqui em São Paulo está essa desgraça também. Está um horror. O Tarcísio de Freitas chegou aqui para acabar com o ensino público em São Paulo. Viu, Cris? Aqui também tem acontecido muitas coisas parecidas. É só para deixar claro, Cris, eu vou te passar a palavra, mas para quem não estudou em escola pública também talvez não tenha essa percepção, né? Mas foi só nessa semana que a Secretaria de Educação lançou um edital para a confecção dos uniformes das escolas cívico-militares e aí a Secretaria de Educação disse que tomou conhecimento da situação, que a direção da unidade disse que houve um equívoco na condução do episódio e tal. Quando eu era aluna de escola pública, não era todo aluno que tinha dinheiro para comprar os uniformes. Então, muitas vezes isso demorava até para acontecer, porque, enfim, a família não tinha condição. Sempre no começo do ano ficava ali, né? Esperando o uniforme. Exatamente. A gente está no começo do ano, a gente está em fevereiro ainda, as aulas acabaram de começar. Então, para quem não estudou a escola pública também, eu acho que essa percepção talvez não seja tão óbvia assim. Cris? Gabi, essa cena é uma aberração total. Não tem outra palavra para isso, é uma aberração. Você punir estudantes porque estavam com um abrigo de frio, com uma cor que não é a cor oficial, isso não faz o menor sentido, né? É como o Chico falou, é querer transformar escolas em quartel. É no quartel que comportamentos assim mínimos que destoem do que é regra são punidos, né, com castigos excessivos. Por exemplo, se o sapato do soldado não está bem engraxado, né, não está brilhando o suficiente, a fivela do cinto do uniforme, se a calça não está bem passada, isso de fato acontece em quartel. De vez em quando a gente tem relatos sobre isso, né? No quartel já é uma desproporção, né? O soldado já recebe uma punição excessiva, né, por esse tipo de coisa. Numa escola, não há nem o que se falar a respeito disso. Na verdade, essas escolas cívico-militares são resultado do extremismo de direita que assolou esse país em anos recentes, né? E o extremismo de direita, mesmo tendo deixado o poder federal, como ele continua em governos estaduais, né, mantém em alguns lugares essas escolas. Mas isso é uma aberração, isso deseduca o estudante, na verdade, né? Porque submete ele a humilhações, a violências, a castigos, e o jovem estudante é levado a crer, né, que a violência é um método educacional, é, de fato, uma maneira de exercer disciplina. Quando crescer, vai reproduzir isso. A escola pública é totalmente o contrário disso, né? Deve ser uma educação
para a cidadania, para a liberdade, né, para o respeito à convivência, né, entre pessoas normais, né, que podem, evidentemente, tolerar não só, né, a falta de cumprimento de uma regra, de código de vestimenta, como podem e devem tolerar muitas outras diferenças. Essa é a educação pública para a cidadania. É o oposto do que a gente está vendo. Eu acho que devia ter um movimento no país, um movimento social forte, de gente ligada à educação, né? Pedagogos, especialistas mesmo, sabe? Que acabem com essas escolas, né? Que procurem um mecanismo legal de extinguir essas escolas cívico-militares que são uma aberração. Perfeito. Eu acho que não tem, assim, por onde acrescentar, Cris. É só de ver essas imagens, assim, é um negócio impressionante, né? Um dos assuntos que a gente conversou com a Cris nessa semana, eu queria retomar aqui, porque temos atualizações do CNJ, Cris, do Conselho Nacional de Justiça, determinando o afastamento imediato do desembargador Magid Nawef Lawar, do Tribunal de Justiça de Minas, que absolveu, a princípio, aquele homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, depois de uma repercussão negativa. Ele acabou voltando atrás com essa história, também está enfrentando denúncias de abuso, né, de assédio, que chegaram até a parlamentares, por exemplo, a Duda Salabert foi uma delas, mas a gente tem um trecho da nota do CNJ aqui, que eu vou trazer para vocês, dizendo o seguinte: foram identificados desdobramentos que apontaram para a prática de delitos contra a dignidade sexual por parte do magistrado, durante o período em que ele atuou como juiz de direito nas comarcas de Ouro Preto e Betim. O CNJ diz que o afastamento acontece para garantir que a apuração dos fatos transcorra sem quaisquer embaraços, eles dizem aqui. 5 pessoas já foram ouvidas, Cris, e disseram que foram vítimas de abuso sexual por parte desse desembargador. Agora, o que eu queria chamar a atenção e te ouvir sobre isso, vou dar esse assunto aqui rapidamente, mas do quanto é importante justamente esse trabalho da imprensa e de expor a situação. Você falou outro dia, né, Cris, sobre como o silêncio no entorno de outros casos permitiu que o TJ de Minas tomasse a decisão, né, de permitir o caso de estupro de vulnerável, de trazer um entendimento no tal... Mais de 40, né? Exatamente. Como algo normal, como se não estivesse na lei. Então, é justamente essa pressão que motiva, no fim das contas, uma decisão como essa, né? Gabi, eu fiquei feliz quando li essa notícia, porque nós conversamos sobre isso ontem aqui, como às vezes, né, os órgãos de fiscalização, de correição, no caso do judiciário aqui no Brasil, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, como às vezes esses órgãos demoram a tomar medidas administrativas, como, por exemplo, o afastamento cautelar desse cidadão, né, do cargo que ele ocupa com tanto poder, o cargo, né, de magistrado que decide sobre a vida, sobre o destino das pessoas, como foi o caso dessa menina de 12 anos, né? Enfim, em função de toda a pressão social, ele mesmo voltou atrás e tudo mais, né? Mas o CNJ precisava agir e está agindo, né? A gente falou, eu reclamei da demora, mas considerando que o CNJ ouviu já 5 pessoas, inclusive, que trazem relatos, né, sobre abusos cometidos por esse desembargador, então o CNJ agiu, né, e tomou a decisão que precisava tomar, né? Essas coisas têm que ter uma resposta rápida para que a população continue acreditando na justiça. A população não pode ter a percepção, né, de que a justiça é corporativista e protege os seus. Então, nós vimos no caso do STJ, que eu até comparei ontem, né, a decisão de fazer a sindicância e de afastar o ministro do STJ, que se envolveu lá naquele episódio em Santa Catarina com uma menina, uma moça de 18 anos, e agora esta situação que tem elementos da maior gravidade, mostrando que este desembargador, né, tem, assim, digamos, usando a linguagem policial, uma folha corrida nessa parte de abusos sexuais,
né? Tem o depoimento de um primo dele, quando era mais jovem, agora já um adulto, né? Tem de funcionária, enfim, e isso junta-se à decisão que ele tomou como desembargador, relativizando um caso claríssimo, evidente de estupro de vulnerável. Agora o importante é acompanhar essa apuração, justamente a apuração dos fatos, né, que eles estão dizendo que estão fazendo, porque não pode deixar morrer, né, Cris? Esses casos, muitas vezes, eles acabam indo para debaixo do tapete porque a gente não acompanha, né? Fica nas manchetes por algum tempo, depois precisa acompanhar realmente como é que vai transcorrer essa história. Só para atualizar, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão hoje em endereços ligados ao desembargador, o Majid Dawar, que ficou conhecido pela absolvição, né? Então, essa operação está acontecendo nessa sexta-feira, em endereços ligados podem ter recolhido material de computador, de celular, vamos ver. A gente pode ter detalhes aí, vamos aguardar. Mas se a polícia fez busca e apreensão, a gente pode ter mais detalhes nas próximas semanas. A própria preocupação dele de voltar atrás, correr e voltar atrás, já mostrou que ele tem um contencioso aí. Um telhado de vidro gigantesco, para dizer o mínimo, né? Exato. Gente, aquela velha história, cada enxadada uma minhoca. Vai sair desse computador, pode aguardar. Vai ter muita minhoca aí nesse computador. É verdade. Cris, muito obrigada por hoje, querida. Bom sempre ter você aqui junto com a gente. Boa sexta-feira. Valeu, obrigado. Bom fim de semana, gente. Opa, aproveita, Cris. Bom final de semana, Cris. Só para trazer o resultado da parcial da nossa enquete, agora há pouco a gente lançou, né, sobre os algoritmos das redes sociais, favorecem a extrema-direita? Chico, o que você acha que deu, hein? Que você fez uma aposta. Olha, eu acho que deu 99,9%, sim! Favorece então a direita. Você vai surpreender, porque foi 94%. Altíssimo. Tá bom. Altíssimo. 6% não. Então esse foi o resultado da enquete que a gente lançou aqui nas nossas edições, né, no nosso chat, para todos que nos acompanham. Agora há pouco a gente estava falando do funcionamento das escolas cívico-militares com a Cristina Serra. Vamos perguntar para o Oráculo, gente, o que eles acham, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui no nosso chat. Pode colocar a nossa tela agora, eu estou com o meu oráculo, para todo mundo poder acompanhar, tá, gente? Então, peraí. Olá, Gabriela. Olá, Gabriela. Agora não é Rodrigo, né? O oráculo está cumprimentando você. Você vai escrever para o oráculo. Vai escrever aqui. A educação cívico-militar afeta a percepção dos alunos sobre a democracia? Lancei para o nosso oráculo. Agora eu consigo enxergar, olha só. A minha miopia me permite acompanhar aqui pelo meu computador, coisa boa. Então, excelente a pergunta, tal. Vamos voltar aqui. Vou buscar nas aulas do ICL que os nossos professores abordam sobre educação cívico-militar. Encontrei conteúdos importantes. Impacto na democracia. Trocando ideia com o Eduardo Marinho. O professor Eduardo Marinho faz uma observação crítica sobre o propósito das escolas cívico-militares. A inclusão, a ideia da escola cívico-militar é exatamente para disciplinar essas pessoas. Então, que o modelo tem um viés de controle social em vez de formação democrática participativa. Vai em encontro com o que falou a Cris Serra. É a ideia de que educação é disciplina. Não é ensino, não é... tem ali um roteiro de estudos, e não é isso que você... Não, é disciplina. É coisa perversa de castigar o outro, aquele climão do quartel que eles querem levar para a sala de aula. Aí tem aqui também o contexto histórico, eu estou escrevendo aqui, me mostre o trecho exato dessa aula. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Então... olha só, ele diz, perfeito. Então, aqui eu clico, logo na sequência, no trecho da aula com o Luiz Felipe Miguel, Que Democracia Construir, do curso Dilemas da Democracia. Quando eu aperto, ele já mostra exatamente o trecho. Vocês vão ver que a aula já está começada. Que Democracia Construir, justamente porque você já pode assistir o trecho e ver a explicação do professor. Então, gente, é muito fácil, né? Assim, é mamão com açúcar para você que está acompanhando a gente no nosso noticiário. Você quer fazer o teste? Você pode ir lá em sln2.com.br para fazer a sua inscrição, se você
ainda não é da nossa comunidade, ainda não faz parte da nossa comunidade, dá para acompanhar por lá. Mas você pode, por exemplo, fazer esse exercício aí. A gente está conversando sobre diversos assuntos. Pergunta para o Oráculo o que ele está achando. Pergunta sobre as redes sociais, sobre eleições, sobre democracia. Esse ano, imagina, para consultar o Oráculo, o que não vai ter, vai faltar polêmica para a gente chegar lá e perguntar. Exatamente. Então, bom, melhor do que isso, mais mastigado que isso. O problema é que agora eu estou viciada em perguntar. Então, qualquer coisa que acontece... Eu mando lá, Oráculo, o que você acha? Por isso que é o Oráculo, esse é o nome. Exato. Né? Você não pode abusar do Oráculo também, né, Gabi? O dia inteiro. Né? Eu já estou abusando muito de vocês também. Não, a gente não. Você... Meus oráculos. Durante 1h30 você pergunta o que você quiser, né? É isso. Bom, sexta-feira é dia de Cine CL, pessoal. Então, vamos ver o que está em cartaz essa semana. Tem uma reprise do Disrupção Climática. Bora conferir a chamada do Cine CL. Vamos lá. Minha dica de hoje é o documentário Disrupção Climática, da dupla Kelly Nix e Jared P. Scott. O filme entrelaça comentários de algumas das vozes mais reconhecidas na análise do clima, política e sociedade, com imagens de bastidores da incansável organização que criou a maior manifestação climática da história, a Marcha Popular pelo Clima. O diretor Jared P. Scott é o mesmo de A Grande Muralha Verde, exibido na mostra Ecofalante em São Paulo em 2020. Depois da sessão, eu vou conversar com o cientista e professor José Marengo, que é um dos maiores especialistas na questão das mudanças climáticas no Brasil. Boa sessão e até mais. Muito bem, então fica com a gente. Daqui a pouquinho começa a nossa sessão do Cine CL. Chico Sá, hoje é sexta-feira? Hoje é sexta-feira, opa! Vem aí? Vem aí a Jurubeba. Olha, tem uma pergunta muito boa aqui no nosso chat da Heloísa Reis. Ela perguntou, Gabi, eu quero saber se o Oráculo conhece a Jurubeba. O Oráculo mexe com coisas sérias, olha. O Oráculo não vai... Olha, mas ele está respondendo aqui. Eu perguntei Oráculo, aqui. Eu também perguntei. Oi, Gabriela. Sim, conheço a Jurubeba. É uma planta nativa da América do Sul, muito comum no Brasil. Certeira! Ela tem folhas espinhosas e pequenos frutos amarelos e é bastante utilizada na medicina popular por diversos fins, como problemas digestivos e hepáticos. Ela é boa para tudo. Eu quero agradecer o Oráculo agora de coração, por quê? Porque quando eu falo Jurubeba, eu sempre imagino a bebedeira, a saideira da sexta-feira. Não é só isso. A Jurubeba é uma planta medicinal do sertão. É isso. E ela serve para muito, principalmente no mundo hepático ali. Você brincou o carnaval, você cedeu, vá de Jurubeba. Vai de Jurubeba. Aí ele ainda pergunta, você gostaria de saber sobre ela? Então, assim, você pode ficar um tempão batendo papo. Agora eu respeito. Se eu já amava o Oráculo, agora eu respeito ao infinito. Ele está sincronizadíssimo aqui com a nossa sexta-feira. Está ligado ao sertão nordestino. Muito bom, gente. Nossa, eu amei essa. Eu realmente, assim, essa me surpreendeu do Oráculo. Tá o tempo todo me surpreendendo. Quero mandar um beijo especial nessa sexta-feira para nossa audiência, Rosemeire Vieira, Ricardo Fernandes, Florisvaldo Santos, Milton Ferreira, Luciene, Luca e a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. Segunda-feira estaremos de volta. Um beijo para todo mundo. Para todo mundo. Juízo. Ótimo fim de semana. Eu gosto quando você fala no juízo. Mas nem tanto. Mas nem tanto. É sexta-feira. Tudo bem. Valeu, pessoal. As IAs genéricas aprenderam com a internet. E a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O Oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.